Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. A primeira a falar será Ana dos Santos, poetisa, professora de literatura, autora dos livros Flor e Poetisa, mestranda em estudos literários da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ministra a oficina Mulher Negra, Meu Corpo, Minha Voz. Participa de diversas antologias poéticas, recebeu menção honrosa por 2 vezes no Prêmio Lila Ripoll pela Assembleia do Rio Grande do Sul. Faz parte da Academia de Letras do Brasil, seccional Rio Grande do Sul, e participa dos catálogos Intelectuais Negras Visíveis. Ela vai falar sobre a Lei 10.639 e sobre escritoras negras lidas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Convido, então, Ana dos Santos a começar a sua charla, a sua fala. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Obrigada, Lilian, por esse convite. Estou bastante emocionada com todas as canções que nós ouvimos, canções do meu povo negro, que é um povo que está à margem da sociedade brasileira. E eu, como educadora, dentro da minha disciplina, que é a literatura, comecei um trabalho de resgate das escritoras negras brasileiras e o impacto positivo nos alunos do ensino médio da escola onde eu leciono. Então, eu sou professora de literatura brasileira, trabalho numa escola pública, onde a maioria dos alunos são negros, trabalho com a 2ª série do ensino médio e a 3ª série do ensino médio, preparando os alunos para o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu leciono há 5 anos e quando eu cheguei à escola, já estava vigorando a Lei 10.639 de 2003, que trata da obrigatoriedade do ensino da cultura e da história afro-brasileira. Em 2008, essa lei inseriu, através do número 11.645, a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura indígena. Hoje eu vou falar das escritoras negras, porque eu fiz uma escolha. Eu fiz 2 especializações na lei, como trabalhar a Lei
em sala de aula, nos nossos currículos. E o recorte que eu fiz foram das escritoras. Então, assim, hoje eu estou na Universidade Federal finalizando o meu mestrado sobre essa pesquisa. E com o passar do tempo, eu fui tendo o resultado dela através da própria universidade, que começou a incluir essas escritoras nas leituras obrigatórias. Esse trabalho, ele tem o mérito dos professores que estão empenhados em desenvolver essa lei, porque são escolhas individuais, apesar da obrigatoriedade. O mérito também são dos pesquisadores das universidades brasileiras que estão fazendo esse resgate histórico, indo através da documentação dos jornais e da produção literária dessas mulheres negras que foram apagadas da literatura brasileira. Então, hoje eu vou falar também como educadora, mas como cientista. A literatura tem o livro como seu objeto científico. E eu vou falar para vocês, né, quais são as habilidades que os alunos brasileiros têm que desenvolver na disciplina de literatura. Pois são: identificar categorias pertinentes para análise e interpretação do texto literário e reconhecer os procedimentos de sua construção. Ou seja, quem são os escritores do cânone brasileiro? Por que eles escrevem e são publicados? E por que as escritoras negras não estavam nesse cânone? Esse é o primeiro problema. Vamos descobrir as condições de produção de literatura no Brasil. Ora, nós temos que voltar para a identidade nacional brasileira. Quando se fez a independência do Brasil, o negro continuou escravo. Ou seja, ele não fez parte da identidade nacional. E isso é uma das habilidades da literatura. Reconhecer a importância de obras literárias nacionais para a formação da consciência e da identidade do povo brasileiro. Ora, se o aluno não se vê representado na literatura brasileira, nós temos um problema. Esse é o segundo problema, a representatividade do negro na literatura brasileira. Outra habilidade que os alunos têm que ter é identificar elementos de representação do Brasil e dos brasileiros em obras da literatura nacional. Se uma criança, um adolescente negro, só vê o seu povo retratado como escravo na literatura brasileira, quais as consequências desse ensino na autoestima da criança e do adolescente negro? Se ele não se vê representado ou se vê sempre representado como escravo. No caso das mulheres negras, a situação, então, é de dupla opressão, por ser mulher e por ser negra. Ora, o que nós tínhamos no cânone literário nacional? A representação da mulher negra na literatura brasileira. Escrava,
mãe negra, mulata sensual, desprovida de intelecto e sempre em posição de subalternidade. Onde que nós vemos isso? No nosso imaginário literário, que é apresentado para os alunos. Em cima disso e do incômodo das alunas que estavam cansadas de só estudar escritores homens, eu descobri, então, uma pesquisa onde 90% dos escritores no Brasil são homens brancos da classe média alta, heterossexuais. O reflexo dessa produção na literatura brasileira vai sempre colocar as pessoas negras em posição de objeto. Os personagens não têm voz, não têm um enredo positivo e são meros coadjuvantes das narrativas. Então, eu comecei a perguntar, onde estão as escritoras? Quando eu iniciei, nós tínhamos duas, Clarice Lispector e Cecília Meirelles. E nenhuma escritora negra. Então, eu descobri a Maria Firmina dos Reis, uma escritora negra do século XIX, filha de escravos, que foi criada fora da senzala. Ela foi adotada por uma tia e ela escreveu o romance Úrsula, onde, então, ela vai dar voz aos personagens negros. É o primeiro romance, primeira narrativa brasileira, onde a personagem Susana conta como era a vida em África. Nenhum escritor tinha ainda feito esse registro. Maria Firmina dos Reis foi a primeira. E ela traz essa visão de África na voz de uma mulher negra, que é a preta Susana. Então, Susana conta que em África ela era livre, ela tinha saúde, ela tinha moradia, ela tinha uma família e ela trabalhava na agricultura. Até o dia em que ela foi sequestrada e trazida para a América. Maria Firmina dos Reis escreveu essa narrativa anos antes do navio negreiro de Castro Alves. Por que ela nunca foi estudada e Castro Alves sim? Não estou desmerecendo o belíssimo poema Navio Negreiro, poema de denúncia social, mas Maria Firmina dos Reis já estava, então, comprometida com a luta abolicionista e os nossos alunos não tinham acesso a esse escrito. Então, hoje, para entrar no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, os alunos precisam ler Úrsula. É uma das leituras obrigatórias. Qual a adição positiva desse livro dentro do nosso cânone literário? Os alunos aprendem que a história do negro no Brasil não é só o período da escravidão. Os alunos também aprendem que não há nada positivo nessa travessia afroatlântica. Porque nós estamos lidando hoje com disputas de narrativas que falam que havia escravidão em África e que a escravidão no Brasil não foi tão ruim assim. Qual o papel da educação?
é terminar com essas narrativas que justificam o horror que foi a escravidão africana. Esses são os benefícios, né, do estudo dessa obra. E a justa colocação dela para o ensino, então, da verdadeira luta de igualdade e liberdade que partiu dos negros. Não partiu da beneficência de uma princesa portuguesa. Isso vai inverter as narrativas históricas que são ensinadas, né, na disciplina de história. Então, a literatura tem esse papel de trazer vozes que não foram escutadas e trazer a verdade. A verdade de que os negros sempre foram protagonistas de suas vidas. Lutaram pela liberdade, fugindo para os quilombos. Lutam até hoje para poder sobreviver diariamente. Maria Firmina é uma intelectual negra do século XIX, estudou, é a primeira professora negra que entrou num concurso público no Maranhão. Ela abriu uma escola para alunos pobres. Toda a história de vida dela é uma história de luta de uma mulher negra. Então, ela precisa ter esse lugar para que os alunos possam se identificar com ela e possam se ver como produtores de literatura, de conhecimento. Por quê? Depois da abolição da escravatura, os negros foram impedidos de estudar durante 100 anos no Brasil. E existiram leis que dificultavam o acesso aos livros. E mesmo assim, eles foram, que é o caso da Maria Firmina, estudar sozinhos. Ela era autodidata. E tudo isso, toda essa história de resistência, os alunos precisam conhecer. A segunda escritora que eu vou falar foi uma mulher negra, moradora de uma favela nos anos 60, 1960, no Brasil, que estudou até a 2ª série do ensino fundamental e tinha uma coleção de diários, romances, contos, poemas, que ela nunca conseguiu publicar, por ser uma mulher negra, favelada e com pouca ilustração cultural. Um dia, um jornalista foi à favela onde ela morava e descobriu que ela era, então, uma escritora que ninguém conhecia e que o mundo deveria conhecer. E foi isso que aconteceu. Carolina Maria de Jesus, do anonimato de uma favela, de um dia para o outro, se tornou a escritora mais vendida no Brasil e foi traduzida para mais de 10 idiomas em todo o mundo. Na época, quem era a outra escritora que estava fazendo sucesso? Era Clarice Lispector. Por que que a gente sempre estudou Clarice Lispector e nunca estudou Carolina Maria de Jesus? Então, a Carolina lança Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, e fica rica e famosa de um dia para o outro. 2 minutos. Quando eu conto Ana, isso para os meus alunos, eles não acreditam. Aí, quando eles leem o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, aí eles entendem
porque no próprio livro ela conta como foi a ascensão dela de catadora de papel a escritora renomada internacionalmente. A importância do quarto de despejo para os alunos. Eles mesmos se emocionam de ver, se reconhecem a sua família, sua mãe, porque Carolina era uma mãe solteira com 3 filhos, que fazia questão de que eles estudassem. Ela trabalhava diariamente catando papel para poder comer e sustentar os seus filhos. Para os alunos que leem Quarto de Despejo, eles lembram da mãe. A maioria deles são filhos de mães solteiras. Eles estão se reconhecendo na história do Brasil. Porque quando o Quarto de Despejo é lançado, nós já temos 60 anos de favela no Brasil. E foi através desse livro que o mundo inteiro conheceu o que era uma favela nos anos 60. Claro que hoje nós temos favela no mundo todo. Mas Carolina de Jesus foi a pioneira da literatura marginal periférica. Este livro faz parte das leituras obrigatórias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ana, vai concluindo? Isso. E para terminar, era tu, né, que estava falando, Lilian, tá? Agora eu me liguei. Para terminar, eu trago, então, a terceira escritora, que é a Conceição Evaristo, uma escritora que é professora de literatura, doutora em literatura, que tem 73 anos, mas que só conseguiu publicar agora, no século XXI, e ela escreve desde os anos 80. E Conceição Evaristo, então, traz para a literatura a mulher negra contemporânea, que é representada de forma positiva na sua beleza, na sua inteligência, na sua garra, na sua luta. Os personagens todos são negros, os homens negros são retratados como companheiros, as mães negras são retratadas como matriarcas, as crianças negras são retratadas com toda a sua beleza, com seu sonho, com a sua magia. E Conceição Evaristo traz para os seus contos, para as suas poesias e para os seus romances, a cultura afro-brasileira, do samba, como a gente ouviu aqui hoje no encontro, traz a religiosidade negra, traz toda a autoestima que a população negra brasileira precisa resgatar. E esse é o papel da escola, a educação antirracista, que vai possibilitar que realmente o povo negro se insira na identidade brasileira e faça parte da história desse país. Então, eu encerro por aqui e acredito que depois vai haver algumas perguntas. Estarei à disposição para responder. Obrigada. Grata, Ana. Grata, grata, grata. Ana sempre maravilhosa na sua fala, nas suas colocações.